A palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18, ela tem algumas declarações. Ela fala sobre um assunto que volta e meia estamos conversando, muita gente dando sua opinião. Você se considera uma pessoa inteligente? Afinal, o que é ser inteligente? Verdadeiramente inteligente é aquilo que estaremos vendo na palavra de Deus e como é importante ser inteligente de verdade para viver bem nesta vida. Vamos ler juntos? Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Abra os nossos ouvidos, os nossos corações, a nossa atenção para escutarmos tudo o que tens a nos dizer e pelo poder do teu Espírito praticar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Inteligência. Ao longo das décadas, a concepção que o ser humano tem sobre inteligência passou por várias modificações. Por anos a fio, a ciência acreditava que era possível medir nível de inteligência de uma pessoa por meio de testes, o famoso QI. Há empresas, há até organizações que ainda usam esse teste, mas que têm a sua eficácia questionada cada vez mais. Eles eram compostos no século passado, e ainda hoje, se bem que há mudanças na aplicação deles ultimamente, por questões de pensamento lógico e cálculos matemáticos. E seu objetivo era testar a inteligência de um indivíduo por meio da velocidade e facilidade com que eram respondidas as questões. Mas depois de um tempo, como eu disse, a eficiência tem sido questionada. E outras questões levantadas, em meados de 1980, há um psicólogo americano chamado Howard Gardner. Perdoe-me os que falam inglês se eu feri o seu ouvido agora, mas é o nome que consigo entender. Mas este homem, ele passou a estudar tipos de inteligências. Ele menciona as inteligências. Ele começa classificando 7, depois ele chega a 9 inteligências. São chamadas inteligências múltiplas. É bem interessante. A inteligência lógico-matemática é uma delas. A habilidade de lidar com raciocínios dedutivos e conceitos matemáticos. Pessoas com esse tipo de inteligência elevada têm a facilidade de resolver cálculos complexos, sem necessariamente a ajuda da calculadora, e podem se destacar nas áreas de programação e ciências exatas de uma forma geral. Inteligência linguística é a habilidade de leitura e escrita, contar histórias, aprender novos idiomas e vocábulos. Escritores, jornalistas, palestrantes, linguistas e os poliglotas apresentam altos níveis de inteligência linguística. São pessoas que sabem se expressar de forma excepcional por meio da linguagem. Inteligência espacial é ligada à habilidade de interpretar e criar imagens.
seja por meio da forma, textura, cor ou uso do espaço físico. Geralmente, esse tipo de inteligência está presente em maior ou menor grau em arquitetos, designers, engenheiros, escultores, geógrafos, cartógrafos, profissionais da moda e até mesmo em jogadores de xadrez. Inteligência físico-sinestésica, também conhecida como inteligência motora. Essa habilidade diz respeito à compreensão e controle do corpo e à execução de movimentos. Em geral, atletas, dançarinos, atores, artesãos e cirurgiões são alguns exemplos de profissionais que utilizam a inteligência físico-sinestésica em seu benefício. Alguns jogadores de futebol demonstram assim essa habilidade e são muito inteligentes em campo, mas quando abrem a boca nem sempre são tão inteligentes assim. Inteligência interpessoal, a capacidade de se comunicar, compreender e persuadir o outro, é o ponto focal dessa chamada inteligência. Pode ser encontrada em pessoas que têm facilidade de se expressar em público e ocupam espaços de poder, como políticos, religiosos, professores, atores e assistentes sociais. Inteligência intrapessoal. Esse tipo de inteligência está relacionado à habilidade de entender os próprios pensamentos, atitudes e sentimentos. Ela também é conhecida como inteligência emocional. Fala-se muito dessa inteligência ultimamente. É comum em pessoas com bastante autocontrole da mente e do corpo, que sabem seus limites e usam disso para o crescimento pessoal e profissional, como, por exemplo, psicólogos e filósofos. Inteligência musical, como o próprio nome já diz, está ligada à música, a capacidade de aprender, interpretar e diferenciar padrões, notas, timbres, melodias e ritmos. Esse tipo de inteligência é característica de músicos, compositores, maestros, críticos de música e até dançarinos. Além disso, pessoas que aprendem a tocar instrumentos musicais sozinhas, sem professor, também são um exemplo dessa habilidade, chamado o que toca de ouvido, né? Isso porque tem essa habilidade. Inteligência naturalista é o profundo conhecimento da natureza, aptidão para lidar com ela, seja no relacionamento com animais, no cultivo de plantas ou mesmo no conhecimento geológico. Esse tipo de inteligência é uma característica muito comum entre biólogos, geólogos, oceanógrafos, engenheiros florestais e até mesmo entre agricultores, que mesmo sem estudo em alguns casos apresentam o domínio da terra e do cultivo. Inteligência existencial, a nona. Habilidade de refletir e ponderar sobre os aspectos fundamentais da existência humana e foi considerada uma das últimas inteligências múltiplas caracterizadas por esse psicólogo Gardner. É uma característica comum em pessoas questionadoras, que instigam outras a pensarem sobre infinitas possibilidades, como professores, filósofos, sociólogos e líderes religiosos. Com tanta inteligência assim, você é inteligente. Alguma coisa você tem de inteligente. Ninguém é burro, como dizem por aí. Agora, no texto que nós lemos, a pergunta é: quem entre vocês é sábio e inteligente? Outras versões trazem sábio e com conhecimento. A palavra conhecimento talvez seria a melhor tradução, episteme, e sábio, ou sabedoria, é o nome aí que a gente dá, muitas meninas têm esse nome, né? Sofia, ou Sofos, é o sábio, a sabedoria. Quem é Sofia é sabedoria. Esse é o significado do nome. E aí a gente vê inteligência e sabedoria, e o texto aqui nos mostra. Provavelmente estava havendo muita desinteligência. Quando a gente usa essa expressão é porque você está falando em desentendimento. E pessoas até que acham que são sábias ou que têm conhecimento e têm muita desinteligência. E isso provavelmente acontecia nas igrejas daquelas pessoas que estavam originalmente recebendo essa carta. Agora, a palavra de Deus, ela foi escrita, a princípio o Espírito fala e é direcionada para uma pessoa, mas na verdade ela é direcionada para todos aqueles que creem. A palavra de Deus é para todo crente, é para toda a igreja. A gente tem que entender inicialmente aquele grupo, aquela igreja, mas temos que saber que isso se aplica a mim e a você. E todos nós precisamos de conhecer a verdadeira inteligência que nos torna verdadeiramente sábios.
E o texto fala, a palavra de Deus fala, o Espírito Santo está falando que existem duas origens, há dois tipos de inteligências que predominam, que podem deixar alguém sábio ou não. Ou, para alguns até pode ser sábio, e no versículo 14 ele disse, pelo contrário, você tem em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. E o 15 continua, esta não é a sabedoria que desce do alto. Ela é terrena, animal e demoníaca. Há uma sabedoria terrena, uma inteligência terrena, que leva a pessoa a produzir coisas ou ações, atitudes, diz palavras que expressam inveja. Aquele desejo de sempre ter. O invejoso, ele sempre quer ter. E quer ter para si. Ele é egocêntrico. E o que está com o outro e no outro é motivo para ele querer ter também. Aliás, de certa forma, o consumismo vem muito da inveja. E é um dos pecados mais comuns entre as pessoas e até, eu vou falar baixinho aqui, irmãos, até entre crentes. Você em casa, olha, entre crente, tem crente com esse pecado, consumismo, que em geral é fruto da inveja. Eu não sou contra quem tem coleção de sapatos, mas eu acho meio complicado você ter 200 sapatos para 2 pés. Tudo bem, tem gente que quer usar um cada dia, e é verdade, né? Se fosse 400 aí seria difícil, porque 200 dá para usar 365 dias, você usa, dá para usar em 1 ano e meio. Mas uma vez alguém disse essa questão, por quê? Eu conheci pessoas que até oravam, uma pessoa que eu conheci, uma família que eu conheci que orava para adquirir um determinado veículo. Era um veículo bem grande e não conseguiria caber direito na garagem dessa pessoa. Era uma garagem estreita, esse veículo, para ele entrar, eles tinham que calcular muito bem, não sei como sairiam, se Deus tivesse atendido a oração deles. Mas eu vi essa pessoa há muitos anos atrás, numa outra cidade, com a foto do veículo, e todo dia eles oravam, decretando que aquele veículo era deles. E eu perguntei, mas por quê? Não, a gente precisa porque eu quero descer essa rua gritando, glória a Deus, Deus abençoe o seu povo. Para quê? Para quê? Para causar inveja nos outros, porque na verdade ela tinha inveja dos outros. E ela achava que aquilo era para glorificar a Deus, não era. Deus não atendeu aquela oração. Pelo contrário, coisas terríveis aconteceram naquela família que deixou de ser família. Sentimento de inveja, inteligência e sabedoria para querer ter por ter. Eu quero ter tanto quanto o outro, porque eu quero mostrar que eu sou melhor que o outro. Por que isso? Por que essa necessidade de autoafirmação tão grande? O invejoso, em geral, ele tem uma necessidade muito grande de autoafirmar-se. E para se autoafirmar, muitas vezes desdenha do outro. Critica o outro, fala mal do outro. Quando o outro é elogiado, ele já quer mostrar um defeito. Porque ele não aceita que o outro seja melhor que ele. Se alguém tem muito conhecimento, pode ser considerado inteligente, mas tem esse sentimento, ele não é sábio e isto não vem de Deus. Por mais capacidade que ele tem, se essa capacidade é adquirida para que ele possa ser mais que o outro. Qual o objetivo de adquirir, de ter? A sabedoria terrena também ela provoca, e essa inteligência que vem mundana, podemos dizer, que é do mundo, é animal, porque quem a possui é
é um animal irracional e se torna assim e age assim, porque às vezes até, se for o caso, prejudica, derruba o outro para subir. Ela também provoca rivalidades, confusão. E às vezes aí entram as famosas, terríveis e tristemente famosas fake news. Notícias falsas. Não digo agora em relação à questão política, mas eu digo em relação nos relacionamentos. A fofoca, hoje a fofoca hoje ficou fake news, né? Fofoca hoje você fala em inglês, você não é mais fofoqueiro, você é fake newseiro, né? É mais bonito. Internacional. Sim, isso é terrível. Isso, por mais que alguém possa ser inteligente, mas se ele está usando da sua inteligência, e aquilo que poderia ser sabedoria não é, porque é animal até, para provocar rivalidades, para destruir reputações, e que, em geral, produz confusão e toda espécie de coisas ruins. Isso é demoníaco. Uma inteligência, e quem a tem e a usa dessa forma, talvez para alguns até possa ser alguém competitivo. Olha, aquele fulano é competitivo, olha o que ele consegue, ele derruba o outro, ele chegou e está na ponta e vai, já consegue o que quer, chega ali, não importa como. Para muita gente no mundo hoje, pessoas são aplaudidas por isso. Os competitivos, os que chegam lá. Chega lá para quê? Não sabe por que chegou, mas quer chegar. Tem um pódio, eu quero subir, não sei o que é, mas eu quero. Tem medalha, eu quero ter, não sei do que. Essas pessoas e essa necessidade, esse desejo, isso não vem de Deus quando isso não é usado para o bem do outro, mas é usado para destruição, é usado para confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria verdadeira, e quem é verdadeiramente inteligente, vai receber a sua capacitação e vai usar todas as suas qualificações buscando em Deus. A sabedoria que vem do alto. A inteligência que realmente é colocada nas mãos do Senhor. E se você acha que não tem, peça a Deus. Tiago começa falando isso. Quem tem falta de sabedoria, lá no primeiro capítulo, ele ordena, peça a Deus e peça com fé. Creia. Pedir em oração, mas pedir buscando, compreendendo, estudando a palavra de Deus. Ouvindo da palavra de Deus. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Ouvindo de pessoas que conhecem, que têm conhecimento de Deus, lendo livros, buscando coisas que vão dar conhecimento, entendimento da palavra de Deus, do querer de Deus para você. E as características dessa verdadeira sabedoria é, primeiramente, pureza. Quem tem essa sabedoria é alguém puro. E puro aqui não é apenas do ponto de vista de moralidade sexual. É uma pureza também, e isso caracteriza também quem a tem. Ele vai se preservar. Ele vai entender que a sexualidade tem que ser aplicada na família, tem que controlar seus pensamentos e sentimentos. Não vai adulterar no coração. Mas é uma pureza também em termos de simplicidade. Não é aquela pessoa que fica tendo malícia e que fica querendo ver o mal em tudo. É a pessoa singela. Sejam simples para o bem. Tem que ser astuto também para o mal, mas você tem que ser singelo. Não tem que ficar logo desconfiando. O que está acontecendo aqui? O que estão querendo fazer? Aquela pessoa que vive assim. Desconfiada e sempre achando que quando alguém faz algo é porque tem outro interesse e você nem se relaciona e não tem paz. Por isso, tem que haver pureza. Pureza de coração, de sentimentos, de desejos. Pessoa que não fica com segundas intenções quando se aproxima de alguém. Não se aproxima de alguém que possa lhe dar algo. O que eu vou ganhar com essa amizade? O que eu vou ganhar fazendo isso? Tem gente que já entra assim, em qualquer situação, em qualquer lugar. Mesmo na igreja. Até nos relacionamentos familiares. O que eu ganho com isso? O que essa pessoa vai me dar? Que vantagem, que proveito eu vou ter? Você não tem pureza.
Você está, novamente, sendo egoísta, egocêntrico, pensando em você. A sabedoria que vem de Deus, alguém que é inteligente de acordo com a vontade de Deus, tem o entendimento para aplicar de forma sábia, vai ter que ter pureza. Depois, essa inteligência, essa sabedoria é caracterizada por tornar a pessoa uma pessoa pacífica, que é da paz. É gostoso você ouvir alguém, eu gosto quando eu escuto alguém falar, fulano é da paz. Que bênção. Como é importante ser da paz. O que significa ser da paz? Significa não ser da guerra. Significa não ser aquele que está toda hora querendo uma disputa. Significa aquele que está querendo, não é colocar panos quentes, mas querendo ver o melhor do outro e não o pior. Querendo ajudar, jogando água na fervura e não lenha na fogueira. Por isso, pacífico e paz é quem realmente promove, porque, na verdade, quem tem essa inteligência, antes de mais nada, tem paz. Paz do coração. A paz que excede todo o entendimento. Quem tem paz, transmite paz. Quem tem paz, cria ambiente de paz. A pessoa que é conturbada, ela costuma conturbar o ambiente onde está. Então, temos que ser pacíficos e a verdadeira inteligência nos dará sabedoria para sermos pacíficos, gentis. Gentileza faz parte disto. Há uma palavra bondade, que quando aparece na Bíblia, a verdadeira pessoa, a pessoa boa, ela é boa e benigna. Bondade é muito ligado a fazer coisas, a ser útil, a estar querendo fazer algo pelo outro. Agora, benigno é gentileza. Pode ser traduzido assim, gentil. Eu conheço pessoas que são realizadoras, mas quando realizam, sai de perto, porque ele realiza com raiva, ele faz, mas você vê que ele está fazendo com raiva, só eu, tudo eu, se não fosse eu prefiro não ter esse tipo de colaboração. De alguém que colabora reclamando. Tem pessoas que são muito capazes, mas não são gentis. São boas, mas não são benignas. Você tem que aliar as duas coisas. Ser bom também não adianta ser só benigno. É aquele que é bonzinho. Uma vez eu perguntei de alguém, como é fulano? Ele é bom, ele é bonzinho. Bonzinho, e como é que ele está? Ele fica lá no canto dele, não fede nem cheira, mas ele não fala mal de ninguém. Mas não colabora. Tem muita gente que é simpática. Simpática. Opa, tudo bem. Vamos lá? Vamos, mas não sai do lugar. Então você tem que aliar isso. A gentileza com a realização. Mas realizar de forma gentil. Esta é a pessoa que tem uma inteligência que o leva a ser sábio, porque ele faz, e sempre faz trazendo paz. É amigável. E consegue promover relacionamentos de amizade. E promove a amizade onde está. É cheia de misericórdia. Sim. A pessoa que é inteligente, sábia, ela vai refletir, porque essa sabedoria vem do alto. E o nosso Senhor é o Pai das misericórdias. Eu tenho que agir com misericórdia porque eu sou alvo da misericórdia de Deus. Eu não recebo o que eu mereço de Deus, porque eu mereço o inferno. Eu não canso de falar isto e de pensar nisto. Quando eu quero reclamar de alguma coisa, eu mereço o inferno. E não ter o inferno já é misericórdia de Deus. Agora, ter a certeza do céu é graça. É receber o que eu não mereço. Mas, na verdade, misericordioso é aquele que buscou do alto a sabedoria, porque Deus é Deus de misericórdia, ele vai refletir a misericórdia de Deus, porque ele é fruto, ele é alvo dessa misericórdia constantemente, e ele vai ter que transbordá-la de bons frutos. Por quê? Porque a sabedoria do alto é a sabedoria que é dada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo produz o fruto do Espírito com todas as suas características, que começa, e podemos dizer que o fruto, na verdade, é o amor, com todas as qualidades dele, conforme está em Gálatas 5:22. Então,
é amigo e é amoroso, porque tem o bom fruto. Também, essa sabedoria, ela é imparcial. Ela não toma partido. Ela busca avaliar bem, da forma mais neutra possível. Dizem que neutralidade é impossível, mas você pode ser o menos parcial possível, o mais neutro possível em qualquer questão. E quem tem esta inteligência e tem essa sabedoria é, acima de tudo, verdadeiro, sincero, não mentiroso. Porque a mentira vem do diabo. Não enganador, não falso. Fiel. Fiel com Deus e fiel com o próximo, fiel com os outros, fiel nos seus compromissos, fiel nos seus relacionamentos. E quem tem a verdadeira sabedoria, e esta sabedoria, quem é verdadeiramente inteligente, além de ter a paz, vai promover a paz. E vai semear fruto da justiça. Sim, fruto da justiça. E esse fruto de justiça é honestidade, é retidão. Comportamento correto e honesto em todos os aspectos. E isso vai ser semeado. Fruto da justiça que vem de Deus. Fruto da justiça que reconhece que eu não sou justo, mas sou justificado. Eu recebi a justificação de Cristo, porque Ele foi o justo. E ao morrer na cruz, derramar o seu sangue, pagou o preço dos meus pecados, ao ressuscitar me garante a vida eterna. E eu que sou injusto, tenho a sua justiça transferida quando creio de todo o coração. E fruto da justiça é agora proclamar isto, mostrar isto, anunciar isto. Que você pode ser justificado por Jesus, eu tenho que anunciar isto, mas sempre em paz, com todas as características desta sabedoria. Vamos fechar os nossos olhos. Como eu disse no início, todos nós somos inteligentes, alguma inteligência temos. Mas estamos sendo inteligentes do ponto de vista divino, enquanto os irmãos que vão nos conduzir na canção vêm à frente. Reflita sobre isso. Espiritualmente você tem sido inteligente. Falamos em inteligência emocional e em tantas outras, de 9 inteligências, mas eu falaria dessa 10ª, a inteligência espiritual, que vai levar você a agir com sabedoria, com todas as características que aqui foram citadas. Você tem sido? Peça essa sabedoria a Deus agora. E peça perdão se muitas das suas ações não têm sido sábias do ponto de vista divino. Confesse a Deus. Fruto de justiça e promoção da paz. Talvez nesta semana que está iniciando hoje, você está sendo tentado e testado nessa área de honestidade, de justiça, e talvez há coisas que estão acontecendo que têm tirado muito a sua paz, e isso tem levado você a até conturbar o ambiente que você está, a sua família, o seu trabalho, e talvez você não está tendo forças. E agora nós vamos orar, e você vai pedir: Senhor, eu quero ser promotor da paz. Eu quero ter a tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Peça isso a Deus. Eu quero refletir a tua justiça em todas as minhas ações, palavras. Peça isso a Deus. Se porventura alguém tem sentido dificuldade e sabe que a semana está começando já e já está preocupado, fique em pé agora, eu quero orar por você. Em casa você também, põe a mão no seu coração. Se alguém sente essa necessidade, fique em pé. Precisamos orar e pedir. Senhor Deus, tu vês irmãs e irmãos que se levantam na tua presença, reconhecendo que estão precisando
de uma ação e de uma intervenção poderosa do Senhor. Para esta semana que começa, para que tenham verdadeira sabedoria. Pessoas que estão pedindo ao Senhor para serem promotores da paz. Tomarem decisões sábias e justas e refletirem a tua justiça onde estão. Ó Deus querido, estão te pedindo e o Senhor diz que quem pede isto recebe do Senhor. Aumenta a fé e dá condições para que irmãos e irmãs possam viver uma semana assim. Esses principalmente que estão buscando de ti, revista-os com o poder do teu Espírito Santo, capacita-os por este Espírito. Mas se alguém aqui ainda, Pai, está precisando tomar aquela decisão mais sábia e importante, que é ter Jesus como Salvador, na casa ou aqui, que possa tomá-la também. Ó Deus querido, que tudo que acontecer conosco nesta semana sirva para a glorificação do Senhor em tudo que fizermos, falarmos, agirmos e reagirmos. Em nome de Jesus, amém.